poder olhar mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez, para a vida do profeta Elias, e ver como um humano como nós, quando vive para Deus, pode, mesmo na sua humanidade, experimentar maravilhas. E nós temos visto isso durante essa série. Na primeira semana, como já foi falado, olhamos como Elias, um ser humano como nós, experimentou e viu milagres. Na segunda semana, como Elias, um homem como nós, não se omitiu diante de tudo que era errado que ele via, diante do próprio reino local, da liderança local que abandonou a Deus e desprezava a Deus e vivia, quem sabe, um tempo terrível de corrupção. E Elias não foi uma voz silenciosa em meio às coisas erradas que ele via, mas ele teve autoridade e confrontou inclusive sozinho 450 profetas, como nós vimos há 2 semanas atrás. E na semana passada nós olhamos então para a história de Elias, a partir do momento que nos mostra que esse mesmo homem que viu milagres, que foi corajoso, que foi ousado, ele na sua humanidade também enfrentou tristeza. Também teve seu momento de tristeza e Deus cuidou de uma forma muito bonita de nós também, com aquela palavra de Elias na semana passada. Hoje então nós entramos nesse tema que finaliza a nossa série, e quem vem pela primeira vez não se preocupe, porque cada mensagem não tem necessariamente a obrigação de ouvir a outra para entender, mas o nosso tema específico de hoje é Elias, humano como nós, e marcou a história. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que a história sempre está acontecendo. A tua história, a minha história, a história da sociedade, a história da humanidade é uma sociedade, é uma história que vai acontecendo no simples fato de existirmos, e aí nós vamos construindo e fazendo história. O Léo está aí, ele está fazendo doutorado em história, e eu disse, Léo, define para mim o que é fazer história. E entre as coisas que ele escreveu do nosso papo, ele disse mais ou menos assim, que a história, ela está sendo escrita, mas a gente conhece a história a partir daqueles que estavam mais perto dos meios de comunicação dos seus tempos. E que nem sempre, não necessariamente, toda a história é marcada como um momento bom da história. Muitas pessoas marcam história exatamente pelas suas atitudes erradas, pelas suas atitudes ruins, por atitudes que fizeram mal para outras pessoas. Você e eu somos construtores de uma história. E hoje à noite eu quero convidar você a pensar nesse tema. Marcar história. Fazer história. Que história estamos construindo? E qual é o nosso horizonte? Como nós podemos pensar em construir a história? E para isso eu começo a mensagem com uma pequena história real de alguém que marcou a história. Conta que um professor chamado James Edion foi levar alguns alunos seus para uma viagem na Inglaterra no ano de 1940. E esses alunos estavam visitando o lugar onde morava a famosa família de um teólogo anglicano muito conhecido chamado John Wesley, que fez um verdadeiro avivamento em toda a Inglaterra. Milhares e milhares de pessoas conheceram a palavra de Deus, tiveram uma experiência com Deus, experimentaram o evangelho nas suas famílias, nas suas cidades, inclusive no comportamento entre as pessoas da sociedade. Houve transformações significativas a partir da história desse homem chamado John Wesley, que no seu tempo marcou a história. E esse professor, junto com uma turma, então, visitava esse museu, onde morava John Wesley, junto com seus alunos. E de repente, ao entrar no ônibus, ele sente falta de um aluno e volta para procurá-lo. Quando ele entra de novo então no museu, ele encontra ao lado da cama de John Wesley, num tapete que diz a história que era um tapete que ele já era meio raladinho, meio ralinho. Um tapete que John Wesley se ajoelhava diariamente para orar. E lá naquele tapete, ele encontra um aluno dele que orava assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O professor diz: Billy, levanta. Nosso ônibus está saindo. Levanta, Billy. Esse jovem que orou dizendo faz de novo, Senhor, chamado Billy, é o pastor Billy Graham. Provavelmente você já ouviu falar no pastor Billy Graham.
que na sua juventude orava dizendo: Deus, faz de novo. E Billy Graham, um dado de 1993, que foi quando a sua equipe fez uma pesquisa, tinha levado mais de 2,5 milhões de pessoas a fazer uma oração de entrega para Jesus, a partir da sua vida. E aproximadamente o seu programa de TV, no qual ele pregava o Evangelho, alcançou mais de 2,2 bilhões de audiência. Um homem que marcou a história e que teve como inspiração alguém que tinha marcado a história também. Um homem que de joelhos disse: Deus, faz de novo. E Deus assim o atendeu. Mostra a próxima foto aí, Wilson. Essa foto é de uma das cruzadas de Billy Graham, a com maior público participante, que foi na Coreia, no ano de 1973, com a presença de mais de 1 milhão de pessoas ouvindo o Evangelho. Esse é o jovem que há muito tempo atrás disse: Deus faz história. Faz a tua história. E assim Deus usou um humano como ele para marcar a história, para levar o Evangelho, para transformar a vida de muitas pessoas. Eu quero convidar você para, junto comigo nessa noite, estar pensando: o que nós vamos pedir? Qual é a nossa motivação que nos leva a ter o desejo de construir uma história significativa? E para olhar para toda essa história, nós primeiro temos que entender que, em paralelo com a nossa história, com a história que nós estudamos na escola, com a história dos livros, com a história do nosso país, com a história da nossa cidade, com a história da nossa igreja, com a história da nossa família, existe uma história maior, que é a história de Deus conosco. Essa história é a legítima história do Senhor da história agindo na vida de pessoas. Uma história que começa lá em Gênesis, quando Deus na criação nos permite existir para essa história. E ao existir para essa história, Ele nos convida a ter um relacionamento com Ele. E nós falamos há pouco tempo na série Lar do Oscilar, Ele convida também para que o homem não viva só, mas tenha uma companheira. Então, lá no início da história, Deus marca a história da humanidade com um relacionamento perfeito com Ele e entre as pessoas. Só que nessa história da humanidade, o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra, ele nos separa de Deus, nos separa dos outros. E a história fica manchada. Porque o primeiro resultado é que aparecem as primeiras discussões entre o casal, Adão e Eva. E já na sua geração seguinte, nós ouvimos falar no primeiro assassinato. A história da humanidade começa a ter manchas de sangue. A história da humanidade tem manchas de sofrimento. A história da humanidade passa a ser marcada por uma história não somente de fatos positivos, mas também de fatos negativos. E nessa história nós vamos ver que Deus vai sempre tentando trazer o seu povo de novo. E é toda a história do Antigo Testamento, quando de repente até o Antigo Testamento anuncia e se rende a um projeto maior na história. Que é quando Deus se torna um ser humano de carne e osso, como eu e você. E aí a história muda totalmente. O calendário nos lembra isso. Antes e depois de Cristo. E a história da humanidade nunca mais é a mesma. Porque Jesus vem não para definir o que acontecia no presente. Ele vinha para ser a resposta do passado. Ele vinha para ser a esperança e a certeza do futuro. Dentro dessa história nós devemos imaginar, entender e experimentar a nossa vida. Enquanto a nossa vida é uma história na nossa cronologia de nascer e morrer, sem saber o que vai acontecer, sem saber para que vive, sem saber por que motivação você age, você tem uma história pequena demais. Nessa noite eu te convido a perceber que o Deus da história tem uma história contigo e te convida a fazer parte da história dele. E a história que tem marcado a vida de homens e mulheres, assim como marcou a vida de Elias, um profeta que vinha anunciar
de maravilhas que viriam, mas que ele marcou a história e ele foi lembrado lá no Novo Testamento, ele foi lembrado ainda no Antigo Testamento, ele foi lembrado na sua humanidade, mas apontando para Deus, apontando para essa história maior de que o Deus Todo-Poderoso ia remir o mundo, que o Deus Todo-Poderoso era capaz de fazer milagres, era capaz de nos ajudar nas tristezas, era capaz de nos encorajar, era capaz de nos fazer declarar que há somente um Deus, e que é o Deus soberano em Israel, e que é o Deus soberano na humanidade, e que é o Deus que antigamente era a resposta para as histórias de sofrimento, e hoje é a resposta para essa mesma história. Um Deus que na cruz nos diz que existe uma história maior do qual nós precisamos fazer parte. E Ele nos convida a agir, viver e se dedicar a ela. Eu quero olhar com você o último texto da Bíblia que nos fala de Tiago, que está em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Quem tem a sua Bíblia e quiser abrir e acompanhar, Tiago capítulo 5, do versículo 17 até o 18. Acompanhe comigo. O último texto que nos fala sobre Elias, o último texto que nos lembra de Elias nas Escrituras, é o texto onde o apóstolo Tiago diz assim, versículo 17, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A palavra de Tiago é uma palavra no Novo Testamento, muito tempo depois da existência de Elias, e ele ainda aponta para aquilo que Elias era, humano como nós, e para aquilo que Elias viu e experimentou. Ele viu milagres, ele experimentou milagres, e quando o apóstolo Tiago está nos convidando para a oração, ele nos diz, olhem para a humanidade de Elias, e olhem o que Deus foi capaz de fazer através dele. Nós paramos na história de tristeza de Elias, e eu ainda dei a pista no final do culto, que quando Deus restaura Elias, ele manda Elias exatamente para o mesmo lugar onde ele vivia, para aquela mesma situação da qual ele fugia, e lá Deus diz para Elias ungir um novo rei e preparar Eliseu, o profeta Eliseu, que seria o seu substituto. E Elias então volta para aquele mesmo povo, ele volta para a mesma situação, mas para deixar um legado na história, para que aquela história, a história das pessoas, siga sendo uma história construída com Deus. E se você voltar um pouquinho ali no Antigo Testamento, lá onde nós paramos na semana passada, no finzinho de 1 Reis, você vai ver então que de fato Elias, quando volta, ele segue sendo corajoso ao não se omitir diante das situações, ele segue anunciando a palavra de Deus e ele segue voltado para as pessoas, preparando Eliseu para ser seu substituto. Até que em 2 Reis, capítulo 2, versículo 2, nos diz então que Elias prepara Eliseu e Eliseu assume seu lugar. E Elias não morreu, a Bíblia vai nos dizer que ele foi levado numa carruagem de fogo. Uma história extraordinária de um humano. Mas o que Deus nos desafia a olhar para essa história? A olhar para Elias que é citado por Jesus. A olhar por Elias que quando as pessoas olhavam para a autoridade, para a forma que João Batista sabia falar exatamente de como era a vida das pessoas e de como Deus era, as pessoas olhavam para ele e diziam, é o novo Elias. Porque olhavam e viam, tem uma autoridade, tem algo muito especial nesse homem, que era um humano como nós, mas tem algo nele que era diferente. E o que é que de fato as pessoas viam em Elias? Inclusive quando Tiago dá um exemplo de oração, ele diz, olhem para Elias, um homem como nós, e orou. E milagres aconteceram. O impulso para olharmos para Elias, além de entender sua humanidade, é de perceber como Deus nos convida para participar da sua história. E Deus nos convida para participar da sua história entendendo que uma vida com Deus nos coloca na responsabilidade de mudar o contexto e nos coloca no desejo de mudar a vida das pessoas. Não pela nossa força, mas por aquilo que Deus é capaz de fazer. Eu repito, uma vida com Deus resulta
em trazer uma responsabilidade diante do contexto em que vivemos. E resulta diante da responsabilidade de dizer: eu não vivo mais para mim mesmo. A minha vida tem um projeto maior. A minha vida não vai se consumir somente em mim. Eu consumo a minha vida para a obra de Deus. Eu já acompanhei o final da história de muitas pessoas. No Nordeste eu não fazia muito sepultamento, em Jaraguá eu faço bastante. E tem uma curiosidade que sempre que eu vou fazer sepultamento começa a chover. Por isso o Juninho aparece cantando "Faz chover". No dia que eu vou fazer sepultamento, Juninho, eu digo: não, Juninho, faz chover nada. Até no presbitério brincaram que vão comprar a capa de chuva para mim, para quando eu for fazer sepultamento, porque sempre acontece na minha vez. Só que nessa história de acompanhar a história de pessoas, eu noto que muitas pessoas têm um final muito triste. E a marca desse final é pessoas que consumiam a sua vida em si mesmos. Quem gasta a sua vida querendo escrever a sua história somente sobre si e para si, acaba de uma forma muito triste. Eu já fiz sepultamento onde as pessoas diziam assim: todo mundo foi embora daqui porque ele era muito ruim com a gente, pastor. A gente só veio aqui para essa última despedida. Mas por outro lado, eu já vi histórias muito bonitas. De pessoas que quando eu chegava lá, que eu não conhecia em vida, eu notei que a vida dela marcou a história de muita gente. Porque era jovem, era idoso, era adolescente, era parente, era estranho, era muita gente chorando. Não pelo choro em si, não porque foi uma morte inesperada, mas porque foi alguém que dedicou da sua vida e da sua história para desenvolver um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus fez com que elas vivessem diferentes. Se nós erguemos o nosso olhar para o longo da história, você vai ver que a história foi marcada e você vai ter lembranças de pessoas que fizeram boas histórias e histórias ruins. Mas nas boas histórias, muitas vezes, nós percebemos o preço da própria vida. Porque o relacionamento com Deus levou uma responsabilidade diante do seu contexto. E levou um desejo de não só pensar no seu bem, mas pensar num bem maior. Martin Luther King, pastor, homem de Deus, tinha um sonho. Obama usou desse chavão: eu tenho um sonho. Mas o sonho dele era: eu quero ver uma sociedade em que um branco vai sentar de um lado de um negro na mesma escola. De que vão ter o mesmo banheiro. De que vão ter o mesmo restaurante. Que nós vamos entender que eles são humanos e são iguais. Um discurso que hoje em dia parece tão normal, mesmo que ainda soframos com racismo, mas que no tempo dele custou a sua própria vida. E ele morreu por essa causa, e uma das frases dele que ele diz, é que ele diz assim, que se uma pessoa não tem um motivo pelo qual ela saiba que vale a pena morrer, ela não está sabendo viver direito. Dietrich Bonhoeffer, que a gente cita algumas vezes aqui, um teólogo que entrou num plano para a execução de Hitler. E é um tema bem chocante e polêmico de dizer como um pastor faz isso. Mas a lógica dele era a seguinte: se você vê um homem com uma arma com desejo de matar 700 crianças num parque de diversões, você vai ficar quieto olhando? Ou você vai tentar fazer alguma coisa? E nesse seu plano, o preço por tentar salvar pessoas foi perder a própria vida. Uma história mais simples, para você não pensar somente nessas histórias de perder a própria vida. Nessa história de sepultamento, o primeiro e único sepultamento que eu fiz no meu tempo no sertão foi de um senhor chamado Seu Assis. Um senhor que lá perto dos seus 70 anos teve uma experiência com Jesus. Seu Assis tinha a marca de ser um homem amargurado, de ser um homem que reclamava de tudo, de ser um homem que afastava os jovens. Suas netas não gostavam muito dele, suas filhas não gostavam muito dele, aquele homem que pensava nele.
E de repente o seu Assis tem uma experiência com Jesus. E ele teve isso durante um período que ele estava hospitalizado, e ao sair do hospital, a primeira coisa que ele faz é procurar uma igreja. Ele diz: Senhor, eu vou sair de casa e a primeira igreja que eu ver aberta eu vou entrar. E essa vai ser a igreja que eu vou fazer parte. Ele sai caminhando pela rua e tinha uma igreja antes da luterana, mas tinha carros passando na frente daquela igreja, ele deixou para atravessar mais para frente. E aí ele entra, porta dentro no culto da luterana, e de repente alguém diz assim: pastor, esse é o seu Assis, ele quer ser membro aqui. Eu nunca tinha visto o seu Assis, ele já queria ser membro. Ele disse: não, vou fazer parte dessa igreja, eu quero me envolver. O que vocês têm aqui? Nós temos grupo de homens, nós temos grupo de adolescentes, mas eu acho que o Senhor não tem pique para eles, mas se quiser tentar, fica à vontade. Temos grupo de mulheres, que eu acho que não encaixa muito bem com o seu perfil, mas tem aí. E temos também culto todas as quartas e domingo, e oração na segunda-feira. Domingo à noite, o seu Assis saiu do culto, deu tchau para o pessoal, na segunda ele estava na oração. Na terça não tinha nada, ele não apareceu na igreja, na quarta ele estava no culto. Na quinta ele não foi no grupo das mulheres, mas dá para entender, né? Na sexta ele está no culto dos homens, e assim que acaba aquele momento que a gente tinha lá do grupo dos homens, ele já diz: pastor, no que eu posso ajudar mais? Porque eu passei tanto tempo da minha vida só pensando em mim, que agora eu não posso ficar parado. E o seu Assis começou então a ajudar no nosso projeto social, começou a se envolver de cabeça na comunidade, começou a ser uma bênção na sua família. E ele era aquela, como é que eu vou dizer? Ele era aquela pedrinha no sapato. Que o pessoal mais jovem, já acostumado a reclamar, né? De repente vinha o seu Assis e dizia: coisa boa é poder orar mais tempo. Coisa boa é ter mais tempo para buscar Deus. E ele vinha com uma pedrinha no sapato, muito positivo para todos nós. Até que um dia eu venho de viagem para o sul para palestrar, quando eu volto dizem assim para mim: pastor, o seu Assis não está bem. O seu Assis, ele foi hospitalizado aquela vez por um problema no coração, e agora ele não estava mais conseguindo bombar oxigênio para o cérebro. Estava com falta de oxigenação no cérebro. E o seu Assis, então, estava numa situação muito frágil de saúde. Alguém disse para eu visitar ele. Eu cheguei lá, ele não me reconheceu no meu primeiro momento, estava inconsciente. Até que falaram: o seu Assis deu uma melhorada, ele quer que nós vamos até lá para ter um tempo de louvor com ele, de oração com ele. E ele escolheu 2, 3 músicas que ele gostava de cantar, e ficou uns 30 minutos bem, depois ele ficou mal de novo. Isso foi durante a semana, até que no domingo o seu Assis chega na cadeira de rodas na porta da igreja, e antes de começar o culto ele tem que ir embora. Porque ele se emociona tanto, que ele chora descontroladamente. De dizer: Deus, eu orei por quase um mês para poder voltar na tua casa e agora eu estou aqui. A família se assustou, levou ele para casa. Não passou muito tempo, vem aquela notícia que eu já imaginava que viria. Seu Assis faleceu. A morte do seu Assis foi o primeiro sepultamento feito sepultamento dentro da igreja, não. O primeiro velório feito dentro da igreja. A gente nem sabia direito como fazer, porque nunca tinha acontecido. Aí o pessoal: pastor, como é que a gente faz aqui em Araripina? A gente não sabe como é que é. Faz o velório na capela, faz na igreja, faz na casa. Eu disse: vamos conversar aí com o presbitério, vamos ver, vamos fazer na igreja. Mas nunca foi feito na igreja. Óbvio, né? Se ninguém morreu, como é que ia ter sido feito na igreja? Não tinha como. Vamos fazer na igreja. E quando nós fizemos na igreja, não tinha muita gente, mas todas as pessoas que chegavam só diziam: esse homem nos últimos tempos estava mudado, hein? E de repente cai a Bíblia dele no meu púlpito. E eu pego a Bíblia e começo a ver os papéis amarelinhos que ele carregava com ele, que ele usava para pregar. Ele usava durante as pregações para anotar. E cai na minha mão que dizia mais ou menos assim: que fazer o outro feliz ameniza a nossa dor. Aí uma outra frasezinha embaixo: quisera eu que os melhores dias da minha vida e os meus melhores anos fossem consumidos tendo proveito para o próximo. E daí ele encerra com uma frase mais ou menos assim: foi grande por ser simples. Eu estava diante da história de alguém que marcou a minha história.
Eu estava diante de alguém que durante a sua vida percebeu e ao aproximar-se de Deus entendeu que ele tinha uma responsabilidade diante do contexto que ele vivia. Ele tinha uma responsabilidade diante daquelas pessoas que Deus colocava ao seu redor. Quer ver um desafio para todos nós? É entendermos o nosso papel diante de Deus, que Deus não nos chama só para vir a Ele e fazer com que Ele nos agrade. Mas é a gente entender que quando Deus nos chama para Ele, Ele nos faz olhar para o nosso contexto, Ele nos faz olhar para a nossa realidade, nos convida a ser transformadores assim como Elias foi. A intimidade de Elias com Deus fez com que ele fosse alguém que fez a diferença. Tem uma frase, eu, o pastor Nenel, o pastor Williams, estivemos num curso com um pastor chamado Michael Gorin. E o pastor Michael Gorin, ele tem uma frase falando sobre os cristãos. Ele diz mais ou menos assim, eu logo explico essa frase, que de repente numa primeira leitura não é tão fácil de entender. Mas ele diz assim: os cristãos são marcados por não fazer o que os outros fazem. Porém, a verdadeira marca dos cristãos é fazer aquilo que os outros não fazem. Você consegue perceber o que ele está dizendo nessa frase? A marca dos cristãos é o povo que não pode fazer as coisas. Cristão não rouba, não mente, não fala palavrão. Cristão não usa roupa assim, cristão não se comporta assim. Aonde se viu um cristão fazer isso, cristão não pode isso, cristão não pode aquilo e cristão não pode aquilo. Existe meio que num senso geral que você é cristão no momento que você deixa de fazer algumas coisas. Existe um discurso comum que nos incentiva a pensar que ser cristão é deixar de fazer algumas coisas. Como se de fato alguém fosse perguntar: você é cristão por quê? Porque eu não bebo, não fumo e não falo palavrão. Isso não é ser cristão. Ele abre os nossos olhos para essa dimensão de que quando o Senhor da história entra na nossa história e muda a nossa história, a nossa vida não é mais uma vida de gente que não pode fazer as coisas. Ela é uma vida mais desafiadora. Ela é uma vida num propósito maior, que não é eu não faço o que os outros fazem, mas é eu faço o que os outros não fazem. E o exemplo que o pastor deu, o pastor Michael Gorin lá no curso, foi tremendo. Ele conta que numa cidade pequena, todos os cristãos assumiram um compromisso de que eles iam adotar as crianças do lar de adoção daquela cidade. As famílias se organizaram, entraram num processo de oração. E nessa cidade onde ele mora, praticamente não existe crianças em lar em orfanatos, porque todas elas foram adotadas por cristãos. Porque os cristãos falaram: esse amor que nos encontra nos faz mudar a realidade da nossa cidade. Nós temos crianças abandonadas nessa cidade. Esse número vai mudar. E tem mudado. E é bonito quando você vê um homem como ele poder dizer: olha para o que nós estamos fazendo, não porque nós somos bons, nós somos humanos. Mas o Deus que entra na nossa história nos faz olhar para a história de uma maneira diferente. Quantas histórias, quem sabe, ainda vai ter desses meninos que vão perceber que a grande marca daqueles que se aproximaram deles não é um monte de coisa que eles não podiam fazer, mas era um monte de coisa que as pessoas estão fazendo de conta que não enxergam. E o amor de Deus faz eles estarem atentos para isso. Esse era o olhar de Elias, aonde pessoas eram abandonadas como a viúva da primeira história. Lá Deus mandava Elias e dizia: faz um milagre. Onde pessoas se acostumavam com um discurso convencional de um governo corrupto e idólatra, de um governo que vivia sem Deus. Lá ia Elias e marcava a história abrindo a sua boca, sendo instrumento de Deus naquele lugar. No momento onde vem a história de Elias nos lembrando que antes de reis, Elias entra ali no período de reis, a marca dos juízes foi que eram homens que viviam da sua maneira, faziam tudo como bem entendia, e o povo ia mal, até que Deus levantava um grande líder, esse líder se superava
e logo que morria não deixava legado, não deixava ninguém, a história se acabava. Até que Elias vem e tem um Eliseu para seguir a história de Deus com seu povo. O compromisso de dizer: a minha vida não é só minha, e eu não sou marcado só pelo que eu não faço. Eu quero ser marcado por aquilo que eu faço que ninguém mais faz. É a história, por exemplo, de que em períodos de ilhas, de povoados que eram atingidos por pestes, que de repente todas as pessoas davam um jeito de ir embora, e navios com as pessoas que ainda não estavam doentes, fugiam daquele lugar, fugiam dos doentes, saíam daquela região. Quando vinham pequenos barcos com algumas pessoas, e alguém perguntava: quem são vocês? Eu sou enfermeiro. Eu sou médico. Enquanto todo mundo estava indo embora, eles estavam vindo cuidar daqueles que todo mundo ia deixar morrer. Inclusive dizendo: a gente pode até acabar a vida aqui, mas a gente veio aqui porque o amor de Deus nos traz até vocês. Eu sei que a mensagem de Elias mexe conosco. Eu sei que a mensagem de Elias nos desafia a olhar para a nossa vida e perceber que uma vida com Deus é uma vida que não nos deixa construir o nosso império, mas é uma vida que nos desafia a construir um reino, e o reino que é dele. É uma vida que nos desafia a fazer com que o nosso olhar não se limite a nós mesmos, mas de amar onde estamos, de agir para a transformação de onde estamos. Nós vivemos em Jaraguá e Deus chama cada um de nós, a começar em nós, para ser diferença nessa cidade. Eu costumo repetir isso. Escuto muito: em Jaraguá não temos amigos. Você pode ser alguém que vai na contramão dessa história e ser um bom amigo para a gente que está desesperado. O que mais Jaraguá nos desafia? O que mais a tua família te desafia? Aonde mais Deus te desafia? Que Deus te abençoe, para que um humano como você e eu possamos estar inseridos na história de Deus com essas pessoas. Eu encerro com uma frase de Martin Luther King, esse homem que fez história, onde ele diz assim: se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, alegrar alguém com uma canção, mostrar o caminho certo, cumprir meu dever como cristão, que é divulgar a mensagem que Cristo deixou, então minha vida não terá sido em vão. A minha história e a tua história pode marcar a história do mundo, não para sermos conhecidos por bilhões, mas para de repente um abraço teu, uma oração tua, uma instrução tua, o desejo de levar a mensagem de Cristo para alguém, pode mudar a história de uma família. Que no fim da sua vida você tenha mais na sua história a olhar para trás, muito mais do que bens materiais, que você diz: eu deixei a minha herança, eu deixei isso e aquilo para os meus filhos. Mas que você possa olhar para a sua história e dizer: eu lembro do rosto de pessoas. Eu lembro do rosto de pessoas que a minha história com Deus me levaram a entrar na história delas. Filipe encontrou um homem chamado eunuco, que era eunuco, E a Bíblia nos fala que a última notícia que Filipe teve sobre esse eunuco e a última notícia que Atos nos dá sobre esse homem é: Filipe nunca mais o viu. Mas esse homem seguiu seu caminho cheio de alegria. A história de um homem foi mudada, porque ele encontrou um homem que tinha Deus na sua história. Que assim Deus nos abençoe, para marcarmos a história, não para o nosso nome ser conhecido, mas para que o reino de Deus seja experimentado em nosso mundo. Amém.